Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é muito grande, muito poderoso, muito amoroso, muito bondoso, e o Senhor tem muita coisa para nos ensinar. Queremos agradecer-lhe, Pai, por pertencermos à família celestial. Não somos daqui, estamos aqui de passagem, e o Senhor vai criar para nós um novo céu e uma nova terra, e vai nos colocar num lugar bem diferente deste que nós temos aqui. Um lugar de paz, finalmente, onde tudo será bonito, onde tudo será bom, onde tudo será cheiroso, onde qualquer lugar para onde nós olhemos, não vemos caos, não vemos destruição, não vemos mortes, mas vemos vida e vida em abundância. Que esse momento não tarde a chegar, Senhor. Desejamos a vinda de Jesus, pedimos que venha o seu reino e, neste momento, que o Senhor venha ensinar-nos, através do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje vamos estudar o capítulo 0 do livro de Daniel. Irmãos, este é um estudo importante, não só para nós, mas principalmente para nós ensinarmos a outros. Aqueles que pregam, aqueles que estudam com outros, tomem notas, porque realmente é importante. Vamos começar aqui por fazer uma pergunta. Nós sabemos que, ou nós acreditamos, pelo menos, que somos a geração final, não é? E que vamos preparar um povo, Deus nos confiou essa missão, preparar um povo para a vinda de Jesus. Então podemos dizer que nós seremos professores, não é? Estaremos ensinando outros o caminho da salvação. Agora, a pergunta que se coloca é: o que é a verdadeira educação? Eu vou ler-vos aqui neste livro, estão a ver? Primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 38, que tem por título Equilíbrio na Educação. Vou ler apenas um parágrafo. E vejam o que é que Deus diz que é o objetivo da verdadeira educação. Diz assim: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Então, nós às vezes pensamos que a educação é só para os nossos filhos. Mas não é. É restaurar a imagem de Deus na minha alma, na vossa alma. No princípio, Deus criou o homem à sua semelhança. Dotou-o de nobres qualidades. A sua mente era bem equilibrada e todas as faculdades do seu ser estavam em harmonia entre si. Mas a queda e os seus efeitos perverteram estes dons. O pecado mareou e quase obliterou a imagem de Deus no homem. Foi para restaurar a mesma imagem que se concebera o plano da salvação. Então, para que é que Deus criou o plano da salvação? Para restaurar na nossa mente, na nossa alma, a imagem de Deus. Fixem isto é importante, isto é o plano da salvação. E nós, Deus confiou-nos a nós levarmos aos outros o plano da salvação. E se conceder ao homem um tempo de graça. Então, por que é que nós vivemos no reino da graça? Porque é que nós ainda temos graça? Para que se cumpra em nós o plano da salvação, que é o quê? A restauração da imagem de Deus em nós. Certo? É para isso que é o plano, o tempo da graça. Levá-lo novamente à perfeição em que a princípio fora criado. Este é o objetivo. É o grande objetivo da vida, objetivo este que constitui a base de todos os outros. É o trabalho dos pais e professores
na educação da juventude, cooperar com o propósito divino e, assim fazendo, são cooperadores de Deus. Este também está em Patriarcas e Profetas. Pronto, então eu quis trazer-vos isto e vocês podem pensar, mas eu já não tenho filhos em casa. Sim, mas o plano é restaurar a imagem de Deus em mim. Portanto, neste momento, eu é que sou a aluna. Não é verdade? Pronto, então. A pergunta que nós fazemos é: como é que Daniel permaneceu firme naquelas circunstâncias, lá na Babilônia? E sozinho. Ele não tinha lá os pais. Nós sabemos que Jerusalém foi destruída. Porquê? Sabem porquê? Porque eles negligenciaram a educação dos seus filhos. Isto é importantíssimo. Jerusalém foi destruída porque eles negligenciaram a educação dos seus filhos. Porque é que o povo caiu na idolatria? Porque é que os reis se desviaram do Senhor e levaram toda uma nação à apostasia? Porque é que um reino do norte, foi tomado pelos assírios? Porque é que o reino do sul foi tomado pela Babilônia? Porque a educação dos seus filhos tinha sido negligenciada. Quando tirou o povo, o propósito de Deus, quando tirou o povo, era para que ele permanecesse fora do Egito, para que fossem uma luz para o mundo. E por que é que isso não aconteceu? Porque eles negligenciaram a educação. E hoje acontece o mesmo. Deus chamou-nos para sermos luz, não foi? Ele disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, para estarmos firmados na palavra. E o que é que iria garantir que o seu povo se mantivesse fiel aos mandamentos? O que é que iria garantir? A educação. O livro de Deuteronômio, irmãos, é um livro sobre educação. É certo que é um livro sobre o pacto de Deus com o seu povo, mas acima de tudo, tomem nota, é um livro sobre educação. Mas o povo queria ajustar-se aos povos ao redor e permitiu que a filosofia do mundo entrasse para dentro do povo. Mas nós sabemos que 4 jovens permaneceram fiéis: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estes 4 jovens, tomem nota, são representantes da última geração. E já vou mostrar porquê. Estes 4 jovens são os representantes da última geração. Representam, portanto, o remanescente. O remanescente que se vai manter fiel no conflito final. Reparem, eles eram o remanescente. Porque havia outros que tinham sido levados para a Babilônia, não é? Muitos outros, entre eles o próprio rei. Então, nós também somos o remanescente. Eles assentaram no seu coração não se contaminar. E nós, a mesma coisa. Eles enfrentaram uma crise de adoração. No capítulo 3, Daniel. Nós não vamos enfrentar uma crise de adoração? Vamos. E eles viveram num período profético. No caso deles, era das 70 semanas. Lembram-se? Como disse o profeta Jeremias. E nós também vivemos num período profético. Então, temos aqui alguns paralelos muito interessantes. Daniel, sobretudo, é um representante fiel da última geração. E agora reparem que isto é muito interessante. Ele foi levado para o exílio. Passou por um tempo de tribulação, ou não foi? Foi. Ele viveu num tempo em que a Babilônia governava o mundo. Havia um governo mundial. Terceiro, ele viveu até Ciro, quando Ciro e Dario, Medo-Pérsia, invadiu a Babilônia. Lembram-se? Ele viveu até Ciro. E o que é que isto interessa? É que Ciro é um tipo de Cristo.
Lembram-se o que é que Isaías diz lá acerca de Ciro? O meu ungido. Então ele viveu até Cristo, um tipo de Cristo. E nós? Olha, nós vamos passar por um tempo de tribulação. Daniel e os seus companheiros também passaram por um tempo de tribulação. Nós vamos permanecer firmes enquanto Babilônia, o governo mundial único, vai estar em vigência, tal e qual como eles. E vamos viver até à vinda de Jesus. Até o Messias, o ungido, Ciro. Percebem? Então estão a ver aqui os paralelos? É muito interessante isto e vamos passar, como já vimos há pouco, por uma grande crise de adoração. A quem é que nós vamos adorar? Diante de que autoridade é que nós nos vamos curvar? Da autoridade da besta guardando o domingo ou diante da autoridade de Deus guardando o sábado? Muito bem. O que é que os habilitou a estes jovens a permanecer firmes? Eu agora vou ler-vos aqui no grande conflito, no capítulo 39, tomem nota disto, que isto é mesmo importante. Página 625.3 diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, estudantes, então isto tem a ver com a educação ou não? Tem a ver, então reparem as palavras. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade, outro aspecto da educação, a verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Então, duas características: diligentes estudantes das Escrituras e o amor à verdade. Se nós queremos que seja o caso da nossa juventude e o nosso caso, não seria sábio nós estudarmos a história de Daniel? Nós já a conhecemos. O que nós não conhecemos é o capítulo 0. É por isso que estamos aqui. Então, os princípios da educação de Deus sempre foram a chave para preparar um povo para permanecer fiel. Onde é que nós podemos ter certeza disto? Na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio. Eu disse que o livro de Deuteronômio era um livro que falava sobretudo de quê? Podem abrir os micros. Educação. Educação, muito bem. E vão ver aqui que é verdade o que eu estou a dizer. Aqui no capítulo 6, perdão, não é no capítulo 6, sim, é no capítulo 6, versículo 4 a 6. Conhecemos bem estas palavras, mas agora estamos a vê-las dentro de um contexto. Então, capítulo 6, a partir do versículo 4 ao 7, diz assim: ouve, ó Israel, nós somos o Israel, ou não somos? Somos o Israel espiritual, todos os que são da fé, como Abraão, são Israel. Então, ouve, ó adventistas do sétimo dia, remanescentes do tempo do fim. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás. Olha aqui a educação. Ensinarás a teus filhos e delas falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E as ensinarás aos teus filhos. Daniel, capítulo 0, encontra-se, tomem nota, porque nós vamos ver isto ao longo do estudo, encontra-se em 2 de Reis, capítulo 20 ao capítulo 22, 2 de Reis, capítulo 20 até ao 22, e 2 de Crônicas, capítulo 34. Muito bem, mas primeiro precisamos voltar ao princípio, ao plano original de Deus, para compreendermos o método que Deus utilizou. Então, no livro Educação, agora vamos ter aqui vários textos do livro Educação, no capítulo 2, página 20.1,
diz assim, que diz: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Este era o modelo. Então aplica-se a nós. Quando o plano de educação tem 4 componentes, e quais são os 4 componentes? Primeiro, tem que haver uma sala de aula. Segundo, tem que haver alunos. Terceiro, tem que haver um professor. E quarto, tem que haver um livro, ou livros. Será que no Éden havia isto tudo? Continuando, este capítulo 2 do livro Educação, página 20.1, diz assim: o jardim do Éden era a sala de aulas. Então havia sala de aula. A natureza, o compêndio, ou seja, o livro. O próprio criador, o instrutor, ou seja, o professor. E os pais da família humana, os alunos. Irmão, está tudo aqui no livro Educação, que é um livro que não é estudado, praticamente não é lido. Então, o plano original tinha 4 componentes e diz Ellen White que se aplicaria ao tempo subsequente. Se o professor era Deus, qual seria o conteúdo dessa instrução? A palavra de Deus, a palavra do professor. Não é verdade? Se Deus está falando, os alunos estão ouvindo e aprendendo da boca do professor. Entendem? Neste mesmo livro Educação, agora no capítulo 5, página 33.1, diz: o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Uau! Adão era filho de Deus e era do seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Portanto, os filhos recebiam instrução do pai, da família. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar, que agora se usa a expressão homeschooling, que é a escola do lar, escola familiar. Então, no livro Educação, voltemos ao capítulo 2, página 22.2, diz: o Jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava se tornasse a terra toda. Jardim do Éden. E era seu intuito, seu de Deus, que, à medida que a família humana se tornasse mais numerosa, estabelecesse outros lares e escolas semelhantes à que ele havia dado. Desta maneira, com o decorrer do tempo, a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que as palavras e obras de Deus, palavras e obras que eram a natureza de Deus, seriam estudadas e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim a luz do conhecimento da sua glória. Então, palavras e obras, a natureza. E diz Deus que foi projetado para durar para sempre. Mas durou? Não. O pecado entrou e o homem achou que a educação baseada apenas na palavra de Deus e na natureza não era suficiente. E então Satanás disse assim: você precisa de conhecer o bem, mas também o mal. E Deus disse: a única coisa que vocês precisam conhecer é o bem. O bem, não é o mal. Mas Satanás vai e mistura os dois. É curioso que ele acabou por fazer a mesma coisa lá antes do dilúvio. A geração até ao dilúvio, o que é que Deus diz? Lá em Gênesis, capítulo 6. Vamos lá rapidamente. Nós conhecemos aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens
eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, houve uma mistura dos filhos de Deus, do bem, com os filhos do mundo, o mal. E o que é que aconteceu? Em resultado, diz aqui que no versículo 5 e o 11, viu o Senhor que era grande a maldade do homem e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Portanto, multiplicou-se o mal, multiplicou-se de uma forma assustadora por causa da mistura. Por causa da mistura. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. É o que acontece quando se mistura o método de Deus com o método do mundo. Bom, ainda voltando ao livro Educação, no capítulo 5, página 33.2, diz: no plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, portanto, Deus teve que fazer uma adaptação após a queda. Agora, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem os seus representantes. A família era a escola e os pais, os professores. Percebem? Então, no plano original, o conteúdo era a palavra de Deus. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. O sistema de organização era a família. Mudou? Não, também não mudou. O professor era o próprio Deus? Mudou? Mudou. Esse sim mudou. Cristo era o elo. Agora Cristo era o representante de Deus. E Cristo se conecta com os pais e os pais ensinam os filhos. Os pais eram os professores agora. Continuando no livro Educação, capítulo 5, página 33.3, diz: a educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Não é verdade? Abraão, ele é que ensinava, ele é que, como diz a Bíblia, ele tinha a família bem orientada, não é? Bem educada. E eles eram pessoas inteligentes. Já não era no Éden, mas o plano de Deus continuava sendo o mesmo. E ela diz: Deus provia às escolas assim estabelecidas, assim estabelecia as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. Escolas? Mas havia escolas no tempo dos patriarcas? Ele está falando da família. A família era uma escola. Home, casa, lar, família. Schooling, escola da família, escolas familiares. Eram escolas centradas na família e eram as mais favoráveis para o desenvolvimento do caráter. Ela continua no livro Educação e diz: o povo que estava sob a sua direção, sua de Deus, ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado ao princípio. Os que se afastavam de Deus construíram para si cidades. E nós vemos isso claramente no tempo da construção da Babilônia. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas, eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos, e nessa vida livre, independente, com as suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito das suas obras e caminhos. Então, isto era na época dos patriarcas. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Vou dar-vos 3 exemplos. O exemplo de Moisés, Samuel e Daniel. Então, vamos lá. Moisés, quando Deus precisou de um líder, porque o povo estava clamando por libertação, teria que haver um líder.
para tirar o seu povo do Egito, qual foi o plano de educação? Patriarcas e Profetas, capítulo 22, página 170.3. Diz assim: com profunda gratidão foi que ela, a Joquebede, deu início à sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Lembram-se? Quando o bebê foi entregue para ela cuidar dele. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar. Olha aqui a palavrinha. Educar o seu filho para Deus. Aqui temos o exemplo. Continuando. Confiava Joquebede em que ele fora preservado para alguma grande obra e sabia que em breve deveria ser entregue à sua régia mãe, portanto à filha do faraó, para ser cercado de influências que tenderiam a desviá-lo de Deus. Então quem foi a professora de Moisés? A mãe. Continuando na página 170.4. Ele conservou consigo ela, conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde. Foi, porém, obrigada a entregá-lo quando ele teve aproximadamente 12 anos. As lições aprendidas ao lado da sua mãe, olhem aqui a palavrinha, as lições aprendidas ao lado da sua mãe, não as esquecia. Eram uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício que cresciam por entre os esplendores da corte. Qual foi o resultado na vida de Moisés? Força espiritual. Força espiritual. Agora eu pergunto, se vocês tivessem agora um bebê e soubessem que só o teriam convosco durante 12 anos, isso iria afetar a forma como vocês educariam o vosso filho? Sem dúvida, não é? A mãe de Moisés não sabia. Por isso, ela contava cada momento. Cada momento contava, não é verdade? Vamos a outro exemplo, o exemplo de Samuel. O livro Orientação da Criança, na página 30, no capítulo 36, perdão, página 122.1, diz: durante os primeiros 3 anos de vida do profeta Samuel, a sua mãe lhe ensinou cuidadosamente a distinguir entre o bem e o mal. Quem foi que o ensinou? A mãe. A distinguir entre o bem e o mal. Qual é o nosso padrão para distinguir entre o bem e o mal? Qual é? Qual é o nosso padrão? É a palavra de Deus, Belinha. É a palavra de Deus. Exatamente, e foi isso que ela fez. Só se pode ensinar uma criança a distinguir entre o bem e o mal pela palavra de Deus. Ok? Continuando, diz no livro Educação da Criança: o seu preparo precoce levou-o a escolher manter a sua integridade cristã. Que recompensa a de Ana! E que incentivo para a fidelidade o seu exemplo. Então aqui a professora foi a mãe, o conteúdo foi a palavra de Deus e os resultados, força espiritual. E ele foi o grande líder de Israel até à morte. Davi foi o mesmo. Ele era líder de Israel e será que ele teve alguma coisa em comum? Teve a sua educação. Os seus pais seguiram as instruções de Deus dadas em Deuteronômio 6, 6 e 7, que diz: e estas palavras que hoje te ordeno. Quando é que os deveriam ensinar? À noite, quando chegassem do trabalho. Seria isso?
Não, diz lá, a cada momento, e as ensinarás aos teus filhos ao deitar-te e ao levantar-te. Esse era o plano original de Deus, dado no Jardim do Éden, e mais uma vez foi dado a Israel. Como já vimos, Deuteronômio é um livro sobre educação. Ensina as minhas palavras aos teus filhos, disse Deus. A verdadeira educação, ou seja, a instrução na palavra de Deus. Vamos ver agora o exemplo de Daniel, não é? Nós começamos este estudo justamente para conhecermos o capítulo 0 do livro de Daniel. Era um homem com solidez espiritual, vista em poucas pessoas. Não foi, o Daniel? Ele era firme a qualquer custo. Era um homem que representava os 144.000, que são representantes da última geração. Daniel é um tipo dos 144.000. Agora, como é que foi a sua educação? Que é isso que nos interessa. Ou seja, o que é que os pais de Daniel fizeram? No livro Fundamentos da Educação Cristã, que é um livro que lemos praticamente nada, no capítulo 11, página 95.3, diz assim: Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos seus filhos reclamos e que os tornassem familiarizados com todo o seu trato com o seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Uau! O lar e a escola eram uma coisa só. Em vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos. Eu sei que praticamente nenhum de nós aqui foi o professor dos seus próprios filhos. Não fiquem agora pesarosos com isso. Nós não sabíamos, nunca ninguém nos disse. Enfim, eu falo por mim e podem ficar os irmãos com a consciência pesada, não é, de não termos feito isso. Temos que entregar isso a Deus e agora sermos nós os alunos. Então, esta era uma ordem de Deus. Qual era a unidade de organização? Era a família. Os professores seriam quem? Os pais. Qual era o conteúdo? No livro Fundamentos da Educação Cristã, ela continua e diz: os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária do lar. Não é por acaso que Provérbios diz assim: reconhece-o. Como é que termina o versículo? Como é que é? Em todos os teus caminhos. Uau! Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, irmãos, nós temos que ter uma sensibilidade para perceber em todos os nossos caminhos que Deus está orientando. Ontem Deus me fez compreender uma coisa. A situação do meu marido não parece ser uma situação fácil. Há suspeitas complicadas. Mas Deus me mostrou assim. Nós muitas vezes oramos, Senhor, que o Senhor me cure, não é? Que o Senhor faça isto, faça aquilo. Mas já pensaram? Foi isto que eu compreendi. Por que é que veio este problema? Não é para exercitar a fé? É para exercitar a fé, que não exercitaríamos se fosse tudo bem. Pois é. Então a nossa oração se calhar tem que ser diferente. Percebem, irmãos? Então reconhece-o em todos os teus caminhos. Porquê que o povo de Israel, está agora fazendo aqui um parênteses, porquê que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia? Porque eles não tinham aprendido quando estavam na sua terra. Quando estava tudo bem, não aprenderam. Não aprenderam nem sequer a guardar os sábados. Por isso é que eles ficaram lá 70 anos, para aprender que a terra tem que descansar
de 7 em 7 anos. É impressionante. Portanto, eles não estavam a guardar o sábado, eles estavam a transgredir o sábado. Reparem, o povo do sábado estava a transgredir o sábado. Continuando, então os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária do lar. As grandes obras de Deus no libertamento do seu povo eram referidas com eloquência e a mais profunda reverência. Gravavam-se no espírito juvenil as grandes verdades da providência de Deus e da vida futura, familiarizando-o assim com o verdadeiro, o bom e o belo. Não vou ler tudo, mas os irmãos podem ler até o parágrafo 5 do livro Fundamentos da Educação Cristã, no capítulo 11. Portanto, este era o modelo comum a todos. A palavra da revelação, a Bíblia, as cenas da natureza, que eram as obras de Deus, e as vozes dos profetas, que era o espírito da profecia. Eles teriam que recordar o livramento deles. Quem é que deixou escrito o livramento? Moisés. Não foi? Que era um profeta. Muito bem, este era o plano de Deus. E o plano de Deus seguido com Daniel. Qual foi o resultado? Foi uma solidez espiritual. Mas vamos certificar-nos que foi assim? Vamos ver se eu consigo fazer isto tudo. Eu acho que eu não vou conseguir. Não dá. Não vai dar. Eu acho que nós vamos ficar por aqui. Fizemos a introdução. E segunda-feira vamos então ver os capítulos, e os irmãos podem ler isso em casa, Segunda de Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E Segunda de Crônicas, capítulo 34. E vamos então basear-nos aí, agora já tem o fundamento, para perceberem como é que Daniel chegou a ser aquilo que ele foi, antes dele nascer. Então, agora vamos ver que este plano, que era o plano de Deus, seguido com Daniel, como é que isto aconteceu. Portanto, agora vamos ver efetivamente a história antes do Daniel. Porque é que o Daniel e os seus companheiros, mas particularmente o Daniel, que é um representante daqueles que vivem no fim dos tempos, como é que ele chega a ser aquele jovem com aquela força espiritual que ele tinha, no meio da Babilónia, com tanta pressão, com tantos decretos de morte, porque ele esteve sujeito à morte por várias vezes, não é? Como é que ele consegue ter estrutura para aguentar tudo isto? Então, isto realmente é o capítulo 0 do livro de Daniel. Ok? Eu tinha-vos dito para lerem Segunda de Reis, do capítulo 20 ao 22, não sei se leram. E Segunda de Crônicas. Ok, então já estamos mais dentro do assunto e vamos então para Segunda de Reis, capítulo 20. O que é que vemos aí? Vemos aí que o rei Ezequias, ele ficou doente, não é? E ele vai morrer. Mas o que é que ele faz? Ele ora a Deus e Deus vai alterar o quê? A ordem do universo. Não foi? Ele deu mais 15 anos, né? Exatamente, mas vamos ver aqui um detalhe. Segunda de Reis, capítulo 20, versículo 11. Segunda de Reis, capítulo 20, versículo 11 diz assim: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Portanto, isto Deus realmente, ele altera a ordem do universo para garantir a cura do rei Ezequias. Mas, quando o sol retrocedeu, isto foi uma coisa tão extraordinária, tão sobrenatural,
que chamou a atenção de outro rei. Chamou a atenção de outro rei. Qual foi o rei? Agora não se ouve mais nada aí. Leram a história? Vamos ler o versículo 12 e o 14. Naquele tempo, Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira, estão a ver aqui, que Ezequias tinha estado doente. Então isto chamou a atenção do rei de Babilônia. Versículo 14. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens? Porque eles foram, não é? Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram a mim de um país muito remoto. Qual foi? Qual foi o país? Babilônia. Babilônia. Então eles foram, aquilo foi tão sobrenatural, tão extraordinário, que eles foram ter com ele. Porque o que é que eles queriam? O que é que eles queriam? Porque na altura sabem que as coisas funcionavam desta forma. Se acontecia uma coisa extraordinária, eles pensavam que os deuses daquele reino eram mais fortes do que os seus, porque conseguiram parar o sol, ou retroceder o sol. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui a questão estava: qual era o Deus que era mais forte? O que é que se passava com o rei de Ezequias, com o Deus do rei Ezequias? Então agora vamos ler em Profetas e Reis, e eu vou tentar procurar aqui no meu telemóvel. Profetas e Reis, no capítulo 29, página 177.2. Não sei se todos estão. O título é Os Embaixadores de Babilônia. Então diz o seguinte, 177.2. Diz assim: nos férteis vales do Tigre e do Eufrates habitava um antigo povo que, embora nesse tempo estivesse sujeito à Assíria, estava destinado a governar o mundo. Havia entre o seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E, quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram grandemente maravilhados. O seu rei, Merodach-Baladã, tendo sido informado de que este milagre se realizara como um sinal ao rei de Judá e de que o Deus do céu, aqui é que está a questão, o Deus do céu lhe havia assegurado nova etapa de vida, enviou embaixadores a Ezequias a fim de com ele se congratular por seu restabelecimento e se informar, se possível, mais a respeito do Deus que realizara tão grande maravilha. Então, qual foi o objetivo da visita? Principalmente avaliar o milagre que Deus havia feito. Mas Ezequias mostrou outra coisa que não era o que era para ser mostrado. Ora, lá está. Agora vamos aqui a uma questão. A Babilônia adoravam o quê? Adoravam o sol. Adoravam o sol. E foram lá a Israel para ouvir como é que isso era possível. Como é que o Deus de Ezequias alterou o Deus deles. Percebem? No fundo era isso. Como é que é possível? E então, o que é que fez Ezequias? Como o Adenis disse muito bem, em vez de lhe falar de Deus, mostrou-lhes os tesouros. E Isaías perguntou: quem eram esses?
o que é que eles vieram fazer? E temos o versículo 15. Quem quer ler o versículo 15? Versículo 15, perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Obrigada. Versículo 17 e 18. Eis que vêm dias, esta foi a sentença. Eis que vêm dias em que será levado para Babilônia tudo. Prestem atenção, aqui está uma profecia. Eis que vêm dias, portanto isto seria no futuro, em que será levado para Babilônia tudo quanto houver em tua casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e até mesmo alguns dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, levarão. E eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Ou seja, seriam levadas para Babilônia não só as coisas, os objetos, mas também os próprios filhos. Os próprios filhos. Irmãos, vocês, particularmente as mulheres, que são mães, se vocês soubessem, tivessem ouvido que o fim estava para vir e que os vossos filhos iriam ser levados para outro reino, será que isso afetaria a forma de vocês agirem? Com certeza, não é? Infelizmente, não afetou a forma de Ezequias educar o seu filho. Não afetou. Diz-nos o livro História de Daniel o Profeta do pastor Stephen Haskell, diz assim: 3 anos depois que a sua vida foi salva, um filho foi concedido a Ezequias. Apesar da recente profecia, Ezequias e sua esposa Efzibá falharam em ensinar ao jovem Manassés o caminho da verdade. Ele tinha apenas 12 anos de idade quando veio a reinar. Mas tivesse ele sido treinado no temor do Senhor, não teria ele escolhido o culto dos gentios. Com a idade de 12 anos, Cristo tomou a decisão que salvou o mundo. Com a mesma idade, Manassés escolheu o reino que trouxe ruína à nação. No treinamento do seu filho, a pergunta que se coloca é: vocês são Efzibá ou Maria? Certamente que as que estão aqui já educaram os seus filhos, não é verdade? Já não há grande coisa a fazer. Ou será que há? Há sim, e nós já vimos que o que estamos a fazer aqui é receber a verdadeira educação. Ainda assim, apesar disso, Deus foi extremamente misericordioso, pois Manassés reinou ainda por 55 anos. Incrível! Uma geração inteira passou. Esqueceram-se da profecia. E mesmo aqueles que não se esqueceram diziam assim: nós sabemos que vai vir, mas não sabemos quando. Exatamente como hoje, não é verdade? Exatamente como hoje. Finalmente nós chegamos a Josias, que era o neto de Manassés. Portanto, vejam, Ezequias teve um filho, Manassés teve um filho, e depois esse teve um outro filho, que foi o rei Josias. E foi esse rei que começou um período de reformas, porque os outros anteriores tinham só feito desgraças. A Bíblia diz-nos que Josias não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. E apesar de ter tido terríveis exemplos, ele se determinou, lembram-se da história do rei Josias? Ele se determinou a obedecer independentemente de tudo. Ele viajou, nós sabemos a história, não vamos ler, não é? Viajou por todo o reino de Judá, destruiu os falsos deuses, lembram-se?
até o fez de noite, por causa de seu pai, e à medida que Josias conduzia essas reformas, os seus servos restauravam o templo. E foi aí que eles acharam alguma coisa. O que é que eles acharam? O livro da lei. O livro da lei. Se eles encontraram o livro da lei, é porque ele estava o quê? Perdido. Perdido ou escondido? Estava perdido. Eles tinham perdido o livro da lei. Então, o que é que causou a atual apostasia de Judá? Porque eles perderam a lei. É por causa disso que vem a apostasia. E o que foi que trouxe a reforma? Foi quando eles acharam a lei. Quando eles encontraram a lei, inicia-se uma reforma. E nós aqui encontramos 3 passos na reforma pela verdadeira educação. Tomem nota. Primeiro, estudar o livro da lei, que foi o que Josias fez. O que é que havia neste livro? Qual era o conteúdo? Lembrem-se que o livro da lei nós estamos a falar dos 5 primeiros livros. É o O Pentateuco. Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual era o conteúdo? Lembram-se que já vimos? A grande parte do livro de Deuteronômio fala de quê? Lembram-se? Quem lembra? Educação. Muito bem. Educação, exatamente. A verdadeira Destas coisas, educação. a verdadeira educação. Muito bem. Nós até lemos, não foi? No capítulo 6, tu todas estas coisas as ensinarás aos teus filhos. Muito bem. Quando Josias soube que o escriba Safã encontrou o livro da lei, ele sentou-se para ouvir. Então, irmãos, é importante isto, porque uma pessoa que ouve de pé é uma coisa, e quando a pessoa se senta, é porque ela está na sua atitude dizendo o quê? Está a prestar atenção, fala que eu quero ouvir. E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que a prosperidade da nação dependia da obediência ao que estava escrito no livro da lei. Ele percebeu a necessidade da educação na palavra de Deus. Ele percebeu que eles eram um povo desobediente. E o que é que ele fez? Vamos ler em 2 de Reis, capítulo 22, versículo 11, e vamos ver o que é que ele fez. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O que é que isso significa? Profetas e Reis, no capítulo 33, na página 203.1, diz o seguinte: essas passagens revelaram a Josias o amor de Deus por seu povo e a sua aversão ao pecado. Lendo o rei as profecias de apressado juízo sobre os que persistissem na rebelião, tremeu ante o futuro. Josias teve aquela percepção. Desculpem, não só Deus era misericordioso e paciente, mas que viria uma desgraça. A perversidade de Judá havia sido grande. Qual seria o resultado da sua continuada apostasia? Ellen White pergunta. Irmãos, será que nós entendemos a nossa necessidade de educação baseada na palavra de Deus? Será que nós entendemos que a nossa sobrevivência como igreja
depende de aderirmos a essa verdadeira educação baseada na palavra de Deus. Temos nós consciência, como Josias teve, de que nos temos afastado muito da palavra de Deus? Trememos nós como Josias tremeu? Precisamos de tomar as mesmas atitudes que ele tomou. E o que é que ele fez? Primeiro, voltou-se para a palavra de Deus. Segundo, voltou-se para o espírito de profecia. Uau! Isto é muito importante. E em Patriarcas e Profetas, no mesmo capítulo 33, agora na página 201.1, diz assim: as influências silenciosas, mas poderosas, postas em operação pelas mensagens dos profetas, quanto ao cativeiro babilônico, muito fizeram para preparar o caminho para uma reforma que ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Então ele voltou-se ou não para a palavra dos profetas? Para o espírito de profecia, sem dúvida. Ou seja, a obra dos profetas preparou o caminho para a reforma de Josias. Irmãos, isto é fantástico. A obra dos profetas preparou o caminho para a reforma de Josias. Irmãos, eu não sei se vocês estão a ler algum livro do Espírito, do Espírito de Profecia, mas nós precisamos fazê-lo rapidamente. Assim, ele ouviu a palavra de Deus e, ao ver que a nação seria destruída, qual foi a sua reação? Vamos novamente a 2 de Reis, capítulo 22, vamos ler o versículo 13. Ele disse: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então ele deu ordem para que consultassem ao Senhor. E como é que nós consultamos ao Senhor? Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías foram ter com quem? A profetisa Hulda. Nós hoje não vamos ter com a profetisa Hulda, mas vamos ter com a profetisa Ellen White, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Acham que isto é importante para nós ou não? Sumamente importante. Com certeza. Estão a ver a sequência? Estão a ver a sequência aqui, não estão? Estão a ver a sequência. Havia uma profecia antiga que dizia que por causa do rei Ezequias, a Babilónia haveria de vir e levaria não só coisas, mas também levaria os filhos. Mas o povo esqueceu aquela profecia, continuou como se nada fosse, continuou nas suas apostasias, até que eles já não liam o livro da lei, portanto, certamente que talvez ouviam só a lição da escola sabatina, quando iam à igreja, até que se chega ao reinado de Josias e ele começa a fazer reformas, isto para resumir o que tínhamos visto, e ao fazer reformas ele encontra o livro da lei, e quando ele encontra o livro da lei, ele dá-se conta, ele depara-se com aquela profecia do passado que parecia que não tinha importância, já era muito antiga. E o que é que ele faz? Ele começa então a intensificar as reformas, rasga as suas vestes e vai ter com a profecia. E o que a profetisa, perdão. E o que é que eles ouviram dela?
O que é que eles ouviram dela? Eles ouviram que a nação ainda seria destruída. Josias fez o que era correto, mas ainda assim não tinha conseguido impedir a Babilônia, que é o rei do norte, e ele viria. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 20, de 2 de Reis 22. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, quem foi? Josias, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram e levaram a resposta ao rei. Então o que é que foi dito ao rei Josias? O que é que Deus, através da profetisa, disse? Podem abrir os vossos micros. Deus iria cumprir o que ele havia falado, mas que não nos dias dele, mas que aquilo que Deus havia determinado ia acontecer. Exatamente. Portanto, a primeira coisa que Josias fez foi voltar-se para a palavra do Senhor. Segundo, foi voltar-se para o espírito de profecia, não é? E terceiro, preparar-se para a crise. Vocês estão a ver algum paralelo conosco? Tudo. Muito, Todo ele. tudo. Então, o terceiro ponto foi ensino da família. A educação da família. Este é o terceiro ponto. E aqui começa o capítulo 0 do livro de Daniel. Então, agora aqui começa o capítulo 0. E vamos ler em 2 de Reis 23, versículo 2. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que forem encontrado na casa do Senhor. Quem é que ouviu a leitura da lei, irmãos? Quem? Quem? Josias? Foi só ele? O Não, povo. todo o povo Todo também. o povo. Diz aqui todos os Todos, homens de todos. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Moisés. Lembram-se? Quando leram o livro de Deuteronômio, não foi a todos? Sem dúvida. O 18º ano do rei Josias era, prestem atenção, escrevam a data, era o ano 652 a.C. 652. Como sabem, até Cristo, no Antigo Testamento, anda-se para trás. Sabem em que ano é que Daniel nasceu? No ano 650 antes de Cristo. Ou seja, 2 anos depois da leitura da lei. Daniel nasce 2 anos depois deste acontecimento aqui de 2 de Reis 23, 2. No ano 650.
Ou seja, quem é que estava lá quando a lei foi lida? Não estava Daniel, mas estava quem? Pais de Daniel. Estava lá todo o povo. Eles ouviram que a obediência à palavra de Deus era condição para quê? Para entrar na terra prometida. Não foi o que nós lemos, ou melhor, o que nós lemos, não, o que nós já conhecemos. Vamos lá em Deuteronômio 4. Aliás, não dá para ler, mas os irmãos leem depois o capítulo 4, o 6 e o 8, que é o capítulo das bênçãos e das maldições. Também. Então, era a condição para entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio 4 e 5 é a condição para a prosperidade, para a fecundidade, para a saúde, para manter Israel acima, em cima e não por baixo. E foi tudo isto que os pais de Daniel ouviram. Lembram-se daquela descrição toda que Deus faz? Se tu obedeceres, não vai haver estéril entre vocês, não vai haver pragas, vocês vão vencer os inimigos. Eles ouviram também o capítulo 8, que a palavra de Deus é mais importante que o alimento físico. Está lá no capítulo 8 de Deuteronômio. Ouviram as bênçãos, ouviram as maldições, as condições para as plantações serem produtivas, dos seus inimigos serem derrotados, deles serem um povo santo, deles serem a cabeça e não a cauda. Ouviram também do cativeiro previsto, mas que se eles se voltassem para Deus, voltariam do cativeiro. Vamos lá, então, aqui abrir em Deuteronômio, capítulo 4, só este bocadinho, que é para não ficarmos também assim, em branco. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler do versículo 27 ao 30. E diz assim: E o Senhor vos espalhará entre os povos. Então, estava profetizado ou não estava? Vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Uau! Isto diz-nos alguma coisa? Os dias hoje, Belinha. Pois é, pois é. Talvez também eles tivessem ouvido o Salmo 119, onde se diz que a palavra de Deus era uma condição para não serem envergonhados, uma chave para não pecar, condição de liberdade, fonte de meditação, fonte de sabedoria, condição de paz. E talvez até tivessem ouvido da desobediência de Ezequias. Certamente que ouviram da desobediência de Ezequias. E logo eles viram Deuteronômio 6, 6 e 7, que nós já lemos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais de Daniel ouviram isto tudo, porque eles ouviram o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Estas palavras que deveriam ser ensinadas aos filhos. E aí, o que é que aconteceu? O seu espírito voltou-se para o espírito de profecia. Eles lembraram-se das profecias de Isaías e de outros que apontavam para o cativeiro babilônico e as profecias da profetisa Hulda. Ouviram do próprio rei, não sei como, talvez com lágrimas nos olhos, que a destruição havia
de vir, por causa do pecado dos seus pais. O destino era certo. Talvez os seus próprios filhos fossem levados, segundo dizia a profetisa Hulda. Vamos lá ler. 2 de Reis 22, versículos 19 e 20, que lemos há pouco, mas vamos ler outra vez. Porquanto o teu coração, estava Deus a falar para o profeta Josias, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, significa que ele iria morrer, e tu serás recolhida em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta ao rei. Irmãos, isto tem tudo a ver conosco. Nós sabemos que vai vir uma grande desgraça. Vai vir um exército muito grande. Ele está em Joel, não só, mas está no livro de Joel, no capítulo 2. Deus diz que é um exército enormíssimo e anda pelos montes. Vamos ler, já agora que estamos a falar sobre isto, mesmo que demoremos um pouquinho mais. Joel, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Vou tentar ser rápida na leitura. Tocai a trombeta em Sião. O que é Sião? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje. Tocai a trombeta e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume, como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, o qual nunca houve nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. Diante dele um fogo, diante dele, nós já lemos isto, não já? Eu li isto convosco, não? Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden. Diante dele é como o jardim. Maravilhoso. Mas atrás dele, ou seja, depois dele passar, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Percebem a imagem? Antes deles chegarem à frente, é um Éden maravilhoso. Atrás, depois deles terem passado, é uma desolação. Eles destroem tudo. Conseguem ver a faixa de Gaza? É uma completa, tremenda desolação. Uma A sua ruína. aparência, sim, uma ruína. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, como o estrondo de carros sobre o cume dos montes vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, a palha, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos. Vamos passar por um tempo de angústia? Está aqui. Todos os semblantes empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros e marcha cada um nos seus caminhos e não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas e não se detêm, pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram nas janelas como um ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem. Por que é que escurecem? Provavelmente por causa do fumo de bombas nucleares, não faço ideia. Mas percebem porque é que se escurece? Por causa de fumo. E as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Todavia. Versículo 12. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos. A mesma coisa.
que no tempo do profeta Josias. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? Com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Josias rasgou as vestes. Deus pede-nos que rasguemos o coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E continua. Irmãos, o quadro é exatamente o mesmo. O cativeiro vai vir depois de Josias morrer. Só O que é que que vocês fariam? Só que é o último, Fala, Dani. só que é o último cativeiro. E quem estiver em liberdade vai subir com Jesus. Exatamente. O que é que fizeram os pais de Daniel? Ou seja, 4 mães. O que é que elas fizeram? Elas obedeceram. Elas começaram a preparar. Irmãos, elas começaram a preparar os seus filhos para o que poderia vir no tempo deles. E nós? Obedeceremos? Reconheceremos nós os tempos em que vivemos e preparamo-nos juntamente com os nossos filhos, esta geração? Esta pode ser perfeitamente a geração final. Eu creio que sim. Diz-nos o livro do pastor Haskell. Daniel tinha uma mãe piedosa que conhecia a profecia referente à destruição da sua cidade. Ela repetiu aos seus filhos as palavras de Deus que um dia os filhos hebreus deveriam entrar na ímpia corte em Babilônia. E cuidadosamente essa mãe ensinou o seu filho a ler os rolos e pergaminhos dos profetas. Esta educação não era adquirida nas escolas, pois eles tinham-se afastado do plano de Deus. Mas mães santas, vivendo próximo ao Pai Eterno, lideravam os seus filhos por preceito e exemplo, pela palavra e pelo cântico, a formar um caráter que suportaria o teste. Mães, isto é para nós. E as outras mães? Elas também ouviram a leitura da lei, não ouviram? Todos ouviram, já lemos que todos ouviram, mas negligenciaram a obediência aos mandamentos. E nós sabemos a história. Jerusalém foi invadida, os tesouros foram levados, que eram as coisas que seriam levadas, a juventude, que é a glória da nação, foi levada em cativeiro, os pais perderam os seus filhos para servirem ao rei de Babilônia. E quando é que esses jovens foram achados com sabedoria e inteligência? Foi depois de estarem em Babilônia? Não. Eles já eram sábios. Não foi depois de terem recebido a educação da Babilônia. Não foi depois de terem recebido a educação de Babilônia. Olhem aqui, Daniel capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 e 4. Era no tempo também do profeta Jeremias. Quantos anos será que eles foram advertindo sobre Babilônia iria atacar e tomar eles? Exato. Jeremias, durante muito tempo, avisou que se preparassem, avisou que se arrependessem, que voltassem para Deus, porque senão uma nação de longe, que não tinha compaixão nem de jovens nem de velhos, iria vir.
Olhem aqui o que diz Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. Olhem agora o 4. Jovens, em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de quê? Sabedoria. Eles não adquiriram a sabedoria na educação de Babilônia. Eles já traziam a sabedoria com eles. Dotados em sabedoria, inteligência e instrução. Portanto, eles eram muito instruídos e que tivessem capacidade para assistir no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Mais um pouco. Agora podiam ser vistos os resultados do treino no lar. Alimentação saudável, pensamentos puros e exercício físico os colocou na lista dos jovens em quem não havia defeito algum de boa aparência. Mas, e quanto à sua habilidade intelectual? Eles não tinham sido educados nas escolas de Jerusalém, muito menos nas de Babilônia. Não havia o perigo de que carecessem nas ciências ou nas áreas essenciais. Ao serem examinados, os 4 passaram como sendo instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências e entendidos no conhecimento e capazes de aprender um idioma estrangeiro difícil. Deus havia cumprido as suas promessas nesses filhos de escola no lar. Daniel e seus companheiros tinham sido instruídos nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, o sucesso de Daniel não foi por acaso. Os espiritualmente fortes, os que permanecem longe da apostasia, aqueles que permanecem de pé por sua fé, os que representam a última geração na Terra, é porque foram cuidadosamente instruídos na palavra de Deus. O sucesso de Daniel foi o resultado da verdadeira educação. E ao fim de 3 anos, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. O fundamento da mais alta educação é a Bíblia. A Bíblia. A fé começou a ser desenvolvida na infância. O pastor Haskell continua. Onde estão os pais que estão hoje ensinando os seus filhos a controlar o apetite, a recorrer a Deus como a fonte de toda a sabedoria? A nossa juventude está diariamente enfrentando seduções para satisfazer o apetite. Toda a forma de indulgência é facilitada e convidativa. Aqueles que se recusam firmemente a se contaminar serão recompensados como Daniel foi. Uau! Que método de educação estamos nós a escolher hoje, nós hoje? Babilônia era poderosa, sem dúvida. Mas, não só pelo poder, Babilônia era o centro da educação mundial do mundo. Todo tipo de arte, ciência, era ensinado nas escolas de Babilônia. Matemática, álgebra, astronomia, línguas. O próprio rei de Babilônia era extremamente culto. Quem é que fez o teste aos jovens? Foi o próprio rei. Vamos já. Nesse orgulhoso centro de ensino do mundo, 4 jovens foram ali lançados. Escravos de uma raça desprezível, produto de uma educação domiciliar com base na palavra de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Quando as coisas se complicaram,
a quem é que foi o rei procurar por ajuda? Aos sábios? Aos PhDs do seu reino? Foi, em primeiro lugar, foi a esses. Mas eles não conseguiram interpretar o sonho. Daniel interpretou o sonho, que nem os seus próprios professores conseguiram. Como é que isto foi possível? Por causa da sua conexão com Deus. Isto é a verdadeira educação. Vamos ler o Salmo 119, não é todo. Vamos ler o versículo 99 e 100. Salmo 119, versículo 99 e 100, diz assim: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Uau! Verso 6, 100. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Vamos só ler mais dois parágrafos, um do pastor Haskell e o outro de Ellen White. Quem será capaz de enfrentar o teste quando este decreto para adorar a imagem da besta for imposto? Quem escolherá ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado? Que crianças agora estão sendo treinadas e educadas nesses princípios de integridade a Deus? De que lares virão os Daniéis e os Mesaques? Este será o último teste que será imposto sobre os servos de Deus. E Ellen White conclui no livro Educação, página 32, capítulo 32, página 276.3. Jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode e deve antes que a importância da obra dos pais seja completamente reconhecida e recebam eles o preparo para as suas sagradas responsabilidades. Então, o que é que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, está trabalhando em nós, está nos educando com a verdadeira educação. Depois não sei o que é que Ele irá fazer, mas Deus está fazendo isto conosco. Obrigada, Bom minha irmã, dia. pela oportunidade. Uma coisa, eu já tive a oportunidade de começar a estudar esse capítulo 0, que é lindo, e exatamente por estar muito envolvida na busca da verdadeira educação. E um livro, minha irmã, que tem me ajudado demais, tem impactado a minha vida, junto com a educação e a Bíblia, é o do pioneiro, eu não sei dizer direito, mas acho que é Sutherland, né? É Sutherland, sim. Isso. O livro Sim. Fontes Vivas ou Cisternas Rotas tem sido uma bênção em minha vida, tem sido algo extraordinário, minhas irmãs. É uma bênção. Nós temos aqui, eu estava aqui à procura dele, nós É temos realmente excelente esse livro, e quem tem 50 anos de uma educação errônea, às vezes ainda não consegue abrir a mente para entender que realmente estamos sendo Irmã, enganados. e outra coisa, eu tenho recomendado, porque eu tenho recomendado Eu demais também. a amigos e irmãos, só que eu tenho recomendado o seguinte: eu já li, leia de novo, porque eu estou querendo ler, assim, eu acabar de ler, eu quero ler de novo. Este mesmo, este livro me abriu a mente de uma forma extraordinária. Foi um homem usado por Deus. Os pioneiros é o que nos faltava, é o que me falta. Sim, Para entender a exatamente. questão oriental, onde eu estou na profecia, são 28 anos de adventismo sem entender nada. Olha, Só agora com os pioneiros, minha mente realmente está aberta. E a verdadeira educação é tudo, é a base, é o fundamento para nós sairmos de Babilônia. agora Né? fala a Exatamente. verdade. Quando você fala isso, você não se choca com a igreja, com as pessoas? Quando você tem esse conhecimento, porque eu vivo essa situação,
As pessoas se chocam quando você tem a mente assim. Então eu fico calada e às vezes fico com medo. Porque não pode ser mais nós não podemos mais pensar, nós temos que ser só refletores, né? Como a gente tem estudado nessa questão da educação. E quando você passa a ser pensante, uma pessoa pensante, ou seja, semelhante àquilo que o Senhor nos exercendo aquilo que o Senhor nos criou para exercer, que é a liberdade de consciência, de escolha, né? Quando nós passamos a ser, nós incomodamos, porque a gente pensa fora da caixa, a gente não aceita tudo que nos dizem sem antes examinarmos. E nessa questão da verdadeira educação, para eu encerrar aqui, desculpa, irmã Belinha, Não é só faz para mal. assim, eu tenho lutado na justiça aqui no Brasil por causa da educação domiciliar, mas eu tenho entendido que a verdadeira educação é para, como a irmã Belinha falou no princípio, é para cada um de nós, tenha filho pequeno ou não, porque nós somos o Israel de Deus. E a verdadeira educação, ela existia no Éden, para Adão e Eva, onde o próprio Deus era o nosso professor, era o professor deles. E é isso que Deus está nos chamando desde o Éden, desde a saída do Éden. Voltem a ser os meus alunos, voltem a comer do fruto da árvore da vida. Esta é a verdadeira educação, a verdadeira ciência. Obrigada. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, disponíveis para continuarmos a sentar-nos no banquinho da escola de Cristo, tendo o Senhor como nosso professor, nosso mestre, que o Senhor nos ajude a tomar consciência mais profunda da necessidade de buscarmos estudar na sua palavra e nos escritos da profecia tudo aquilo que necessitamos que o Senhor deixou escrito para nós, para conseguirmos permanecer de pé naquele dia. Que o Senhor tranquilize o nosso espírito, nos dê um espírito manso, calmo, nos dê o poder que necessitamos, a sabedoria de que tanto que carecemos, para sermos um exemplo, uma fortaleza para aqueles que estiverem ao nosso redor. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigada porque o Senhor deixou tudo escrito, tudo. Nada temos a temer no futuro, a não ser que nos esqueçamos daquilo que o Senhor já fez no passado. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.